Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, e nessa ScreenCam eu apresento como nós podemos exportar os nossos arquivos no formato compatível para a internet ou para impressão, tá bom? Para os formatos de impressão, essa imagem seria muito melhor exportada, tá? Através do menu File, opção Export, com o formato TIFF. O formato TIFF é o formato mais voltado para impressão. Tá? Se você vai diagramar um livro ou uma revista ou um jornal e vai jogar essa imagem para o InDesign, por exemplo, o melhor formato é o formato TIFF. Tá bom? Apesar do nosso querido amigo InDesign aceitar também o formato AI. Tá bom? Mas o melhor formato de fechamento para arquivos de impressão seria o TIFF. E aí você clica em Export e aqui ele tem algumas configurações. Claro que se essa imagem for para impressão, você tem que colocar aqui com uma resolução alta de 300 ppi, tá bom? Só isso que a gente precisa, tá? Sendo o formato para impressão também você coloca para CMYK, ok? E aí quando você clicar em OK, você já tem esse arquivo para um ótimo formato de impressão. Mas esse arquivo também vai para a internet. Se esse arquivo também vai para a internet, eu preciso exportar. Vou fazer aqui, ó, File, Export. E nesse File Export, você vai escolher o formato PNG. O formato PNG, ele trabalha com 16 milhões de cores, tá? E ele também aceita uma certa transparência. Então, o que não for vetor aqui para a gente, como a parte de fora aqui do BART, ele não vai ter uma cor branca. Ele vai simplesmente exportar com transparência. Isso resulta no seguinte detalhe. Se a gente tiver que trabalhar com alguma cor no fundo do nosso site, essa imagem já se adapta a essa cor do fundo. Isso é perfeito. Quando eu clicar em Export, tá? Essa imagem já existe. Deixa eu cancelar aqui rapidinho e botar o BART 2, tá bom? E clicar em Export. Ele vai perguntar qual é o formato que a gente precisa. Olha como é que ele vai ser apresentado se eu usar o formato de transparência. Se eu quiser um fundo branco ou um fundo preto, eu posso escolher ou outra cor de fundo. Não tem problema nenhum. Outro detalhe, deixe aqui, se for para a internet, deixe aqui marcado com 72 pixels por polegada. A gente não vai tirar essa imagem da tela do computador, já que ela é usada para um site. 300 pixels por polegada deixaria essa imagem muito pesada, tá bom? Então já clica aqui em 72 ppi e aí você já tem uma imagem com um formato para a internet muito interessante. Então vou clicar aqui em OK e pronto. Mas, Kleber, olha só, essa imagem vai ter o fundo branco, não tem problema nenhum. Eu preciso dessa imagem com uma qualidade de compressão muito grande, uma qualidade de tamanho fotográfico, tá bom? E que vai apresentar uma qualidade bem interessante na internet. Então eu posso clicar no menu File, opção Export, e escolher, ao invés da opção PNG, escolher a opção JPEG. O JPEG, ele também reconhece 16 milhões de cores, mas ele não tem transparência. Mas acaba sendo um formato muito leve, porque ele tem uma característica interessante de compressão de cores. Então, quando eu clico no Export, a única coisa que ele vai me perguntar é a qualidade. Se é para a internet, a gente vai ter que colocar aqui para RGB e aumentar a qualidade um pouquinho para 7. E aí você consegue uma qualidade interessante também, tá bom? Outra coisa, como nós vamos trabalhar para a internet, também não precisamos de uma resolução muito alta, 72 pixels por polegada já está de bom tamanho, tá bom? E aí eu clico em OK e eu já tenho a imagem de forma interessante para a internet. Então, pessoal, essas são as melhores formas de você exportar para a internet, tá? Você também poderia escolher a opção File, Save for Web. Nesse formato de Save for Web, você tem aqui também o formato de PNG, só que você acaba ganhando o formato de GIF. O formato de GIF tem um problema que é o seguinte, ele só reconhece 256 cores. Nessas 256 cores, eu preciso de cores sólidas. O nosso BART atende a esse formato, mas imagens coloridas não atendem a esse formato. Tá? Imagens fotográficas, no caso. Tá bom?
Então, como ela só tem cores sólidas, não tem problema nenhum da gente utilizar essa imagem como uma imagem GIF. Mas se fosse uma qualidade fotográfica, é melhor não usar. Nós temos aqui a questão de cores, que eu posso também alternar a questão de cores. Nós temos aqui esse editor que também começa a alterar a qualidade da nossa imagem. E nós podemos fazer um comparativo se nós clicarmos na opção To Up. Nessa opção To Up, nós temos aqui o original e nós temos a opção GIF. Observem que nós não temos perda de qualidade, mas se eu começar a reduzir a quantidade de cores, olha lá, 2 cores, 4 cores, olha como é que ele ficou meio serrilhado. Perdemos a sombra. 8 cores. Opa, 8 cores já tende um pouquinho melhor, mas se eu colocar aqui, por exemplo, 16 cores, você já tem uma qualidade interessante. Se você também começar a alterar o valor do jitter, você começa a ter perda de qualidade também, tá? Ou uma suavização um pouquinho maior. Esses são os melhores formatos para a internet, tá? Vocês observaram que eu usei 3 formatos para a internet, um formato para impressão, e esses são realmente os que são mais usados no mercado, tá bom, gente? Então, continuem assistindo as screen cams, continuem assistindo para acompanhar e melhorar o seu processo de trabalho, e eu acredito que é muito interessante manter esse nível de estudo, gente, para que você possa aprimorar cada vez mais a sua técnica nos programas, tá bom? Então, até a próxima!